Bom, antes de tudo, pra mim, né, falar de ovo doação é falar de amor. Envolve muito mais do que qualquer coisa no meu coração. O tratamento, a jornada, foi um processo bem complicado. Nós iniciamos as tentativas em 2019, 2020. Logo no início, eu já tive um diagnóstico de uma falência ovariana precoce. Então, dali eu já ouvia falar sobre ovo doação, mas antes de sair a resolução da doação parental, né? Aquilo para mim não era uma possibilidade. Eu vou tentar de outras formas. Então a gente tentou em alguns momentos, a gente fez algumas tentativas de coleta, de estímulos, enfim, que não foram à frente, não funcionaram. E aí começamos a pensar na ovo doação. E veio a resolução e ouvimos da equipe médica, pode-se usar você não tem parente, alguma pessoa assim e tal? Eu falei, nem pensar, não quero. Se isso acontecer, vai ser dentro do mais absoluto sigilo. Ninguém vai saber. Não quero ninguém sabendo, porque quem passa pela situação da fertilização, eu acho que já carrega um pouco do preconceito, né? Já carrega aquele peso de tudo, de não ser digna, talvez, de ser mãe. Envolve coisas religiosas, enfim, são vários temas aí que, se a gente for entrar, a gente fica aqui anos falando. E aí, no primeiro momento, eu falei, não, se a gente for para esse caminho, vai ser uma doadora anônima, não tem cabimento. E não pensei em nada, não pensei em ninguém, nem passou pela minha cabeça a doação parental. E aí a gente iniciou o tratamento, enfim. Fomos em busca da doadora e aquela coisa, encontramos uma doadora compatível com as minhas características, né? Porque tem um sisteminha que eles fazem a compatibilidade lá das características físicas minhas, do meu marido, aquela coisa toda, criança, enfim. Encontramos a doadora, chegamos até a fazer uma transferência com óvulos doados, não foi à frente, e aquilo no meu coração, não vou contar pra ninguém, de forma alguma. Resolvemos trocar de equipe médica, por muitos motivos, mas o principal foi que a gente se sentia assim numa tabelinha de Excel. Era o mesmo tratamento para todas as famílias que chegavam ali. Todas as pessoas que eu conversava, era esse sentimento. Então, era receita de bolo. 2 xícaras disso, então não mudava nada para ninguém. Então, a gente resolveu trocar de equipe para ver se a gente tinha um estímulo diferente. E a gente realmente teve. A gente teve um estímulo não só da medicina, mas um estímulo emocional mesmo. Foi uma equipe que nos atendeu assim de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto nesses 3 anos. E aí eu ouvi de novo, por que não houve doação? Você não tem ninguém que possa te doar e tal? E aí nesse momento veio o estalo. Falei, tenho sim, tenho uma irmã que tem 20 anos. Ela pode ser uma doadora, mas será? Falei, bom, vamos ver. Quem sabe? Vamos pensar aqui nessa história. Fomos embora pra casa. E aí a gente começou a pensar. A gente só pensava nisso, né? A gente só vivia disso. Então, vamos conversar. E aí, numa conversa totalmente informal com a minha irmã, eu falei, Amanda, tá acontecendo isso. Doação, nananã. Aí ela, tá, e por que eu não posso ser sua doadora? E aí aquilo ali, o mundo se abriu e eu falei, é ela, então vamos lá. Só que aí, a partir desse momento do é ela, é a hora que a gente resolve contar essa história, porque já não pode mais ser segredo. Não tem como eu receber um óvulo de uma pessoa da minha família e ninguém ficar sabendo. Porque no meu primeiro momento eu não queria nem que a minha mãe soubesse, eu não queria mesmo que ninguém soubesse. E aí a gente foi, a Amanda foi, fez todos os exames, foi revirada de cabeça para baixo, assim como eu já tinha sido. Passamos por um processo psicológico para ela entender também qual era o papel dela como doadora, para eu entender qual era o meu papel como receptora e para a gente se diferenciar como irmãs. Ela não era mãe dos meus filhos, né?
Ela estava me doando um óvulo. E a partir do momento que ela me doou isso, eles eram meus e acabou a história dela ali. Então ela entendeu o limitador dela. E aí foi isso. Então, a partir do momento que ela me doou, sei lá, acho que 10 óvulos, que viraram 8 e que viraram 2, Marina e Hugo, pra mim é só amor. Essa é o resumo de tudo. A doação houve doação de forma geral, até anônima mesmo, né? A mulher que se propõe a ir lá, a dividir isso. Uma coisa tão valiosa hoje para muitas que não tem, que tem dificuldade, se propor a dividir, se propor a ajudar, isso para mim só tem esse nome, não tem outra coisa a dizer. Então, Hugo e Marina hoje são frutos disso, desse amor todo, desse altruísmo dela mesma. Ela não pensou em nada, ela só fez. Ela passou por um processo que a gente sabe é cansativo, é doloroso, é estressante, né? O estímulo hormonal, aquela coisa toda. Ela passou por isso numa boa, como se fosse a coisa mais simples do mundo, assim, sem medo, sem nada. E foi. E aí é isso. Então, eu só posso agradecer a essa resolução que me deu essa oportunidade. E também, talvez ao nosso amadurecimento, ao meu e do meu marido, da gente enfrentar isso. Por que que eu tinha medo? Por que que eu tinha vergonha, talvez? Por que que eu tinha receio das pessoas questionarem, mas é seu filho? Sua filha? Mas é da sua irmã? Porque eu ainda escuto algumas coisas assim, sabe? As pessoas ainda fazem essas perguntas que na minha cabeça eu falo, meu Deus, é impossível a pessoa pensar num negócio desse. Mas eu até entendo, porque eu já pensei nisso. Eu já fui essa pessoa que questionou, será que eu vou me ver nas minhas crianças? Será que eu vou me enxergar? E aí hoje, quando eu vejo esses bebezinhos, saíram de mim, gente. Fui eu que fiz tudo por eles. Então, fui eu que dei cada dedinho deles ali, né? Eles são meus. Então, ela só me ajudou. Ela só fez o processo mesmo de doação. E é isso. É muita coisa, né? É muito bom ouvir, né, essas histórias que passam por um processo que não é fácil, mas um processo que teve um percurso aí de perlaboração, assim, né? Ao longo do caminho, você teve oportunidade de viver as etapas, né? Sim. Com tudo que vem junto. E quando você começou dizendo, você trouxe algo que quando a gente está trabalhando com ovulação, de partida precisa ficar muito claro, assim, que a paciente que, em geral, vai para a ovulação, ela tem uma história antes de muito limite, né? Todo mundo aqui tem contato com esses limites diariamente de pacientes que tentaram engravidar por uma via que é a que ela idealizou no primeiro momento, né? A que ela desenhou que seria a forma como ela seria mãe, muitas vezes por uma gravidez natural. Se não por uma gravidez natural, o próximo passo né, com seu próprio óvulo, mas aí vem um novo limite, vem uma ultrassom, né, Lari, que revela aí uma reserva, enfim, baixa. Ou seja, o tempo todo também a gente está diante, de primeira, assim, lá no começo, são com os limites. Isso faz com que a ovodoação seja um tratamento que nos convoca a um cuidado e uma ética, sabe? Que você pode narrar isso, né, nisso que você colocou, mas que para nós é essencial, assim, né? E a ética, assim, de entender que, primeiro, tem as etapas, mas que para escolher também esse tipo de tratamento, o paciente ele precisa de ter elementos de informação mesmo, clara do médico, dos riscos, elementos e possibilidades de elaboração das funções, né, dos efeitos disso, mas também um espaço e um tempo para poder elaborar esse luto que esse limite traz.